Bom, meu livro do mês se chama O Mistério da Casa Verde e os personagens principais se chamam Arthurzinho, André, Pedro Bola e Léo. Eles moram numa cidade bem pequena chamada Itaguaí e eles decidem que eles precisam de um clube onde eles podem fazer o que eles querem, quando eles quiserem, sem ninguém brigar com eles. Então eles decidem ir para um lugar chamado Casa Verde, que é um hospício abandonado, que é o hospício que é retratado no romance O Alienista de Machado de Assis. Então, quando eles entram, eles reparam que tá tudo muito limpo e que tem uma pessoa num canto com roupas do século XIX. Eles ficam com medo, então eles saem dessa casa correndo. Eles ficam discutindo e o Léo fala que acha melhor eles investigarem na noite seguinte. Então, na noite seguinte, como combinado, todos estavam lá, mas eles decidiram que só o Arthurzinho e o Léo iam entrar na casa. Quando eles entram, parecia que aquele cara já estava esperando eles. E quando eles entram, esse cara ele já se apresentou falando que ele era o alienista e falou que o Arthurzinho e o Léo eram loucos e expulsou eles de lá. Então eles decidiram, eles falaram que era fantasma, mas aí o Léo falou não, que era uma pessoa de verdade, o Arthurzinho concordou. E eles falaram então que eles precisavam descobrir como é que esse cara estava vivendo. Então, andando em volta da casa, eles encontraram um alçapão, que era por onde alguém levava comida e água para ele. Então, eles decidiram ficar em turnos de 6 horas cada um, e o primeiro que ficou nesse turno é o Arthurzinho. Faltando 15 minutos pro turno dele acabar, apareceu uma pessoa lá para levar comida pro alienista. E observando melhor, Arthurzinho viu que era uma mulher, uma moça, e ela era bem bonita e ela também estava com roupas do século XIX. Então, ele, em vez de esperar o Léo, que ia ser o próximo, ele saiu correndo atrás dela para descobrir o endereço dela. E depois que ele descobriu, ele voltou para Casa Verde para falar o que ele descobriu com os amigos. Depois disso, eles foram falar com a professora Isaura, que era uma amante de Machado de Assis, e ela explicou a história do alienista, que era o Doutor Simão, que ele criou aquele hospício para estudar os loucos. Então depois ele começou a raptar os pessoas em plena tipo sãs e ele começou a raptar cada vez mais pessoas. Depois, dentro do próprio hospício, os pacientes criaram uma rebelião e o barbeiro virou o líder. Mas depois o Dr. Simão conseguiu reassumir o poder, mas depois ele caiu de novo. Então ele falou que todo mundo era louco e todo mundo conseguiu sair, mas ele ficou dentro do do próprio hospício e morreu 17 meses depois. É, então, é, então o Arthurzinho decide ir atrás da garota que ele viu para falar com ela o que ela sabia sobre o cara. Então ele falou que para a garota que tinha um louco dentro e ela falou que na verdade ela era filha do louco e o nome dela era Lúcia. Ela falou que ele era o bisneto do Simão, do livro O Alienista de Machado de Assis, e que ele tinha se apaixonado por uma mulher chamada Ana. Só que ele morreu antes da. O Simão morreu antes da Ana ter um filho. Então, depois ela teve um filho, e esse filho era o louco que morava no hospício. O bisneto do Simão, ele ficou obcecado pela história e ficou lá morando no hospício. E ela tinha que ir lá levar comida pra ele, só que ele só aceitava ajuda de pessoas que também usavam roupas do século XIX, porque ele entrou na história. Então, o Arthurzinho contou as novidades, falou com o Léo e com o pai do Léo, que o pai do Léo era psiquiatra, e ele falou: vamos
tratar desse cara. Mas o pai do Léo falou que ele infelizmente não poderia fazer nada sem o consentimento ou do cara ou da família. Então eles foram falar com a Lúcia, mas eles não encontraram ela. Então eles ficaram sem falar com ela por um tempo. Depois de um tempo, o Pedro Bola convocou uma reunião com os amigos dele. Não, antes disso, na verdade, o, o Arthurzinho e o André brigaram porque só o Arthurzinho conhecia a Lúcia até então. E ele queria conhecer ela e trazer ela para o clube também, mas ele não queria, então eles acabaram se desentendendo. Depois disso, o Pedro Bola convocou uma reunião e ele disse que tinha uma multidão na frente da Casa Verde. Eles foram lá então correndo junto com o pai do Léo, que também foi lá para ver o que estava acontecendo, e, e, e tinha umas pessoas falando que queriam descobrir o que tinham lá dentro e eles iam entrar. Mas a Lúcia interviu junto com o pai do Léo, que era um psiquiatra. E aí, só que aí eles conseguiram parar a multidão, só que aí o cara tava saindo do hospício e só que ele estava num momento de lucidez e ele falou tudo o que aconteceu. Então, ele, o psiquiatra ofereceu tratamento para ele e ele aceitou.